graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 3, a encarnação de Cristo. Amados, no capítulo 2, nós tratamos os seguintes assuntos. No tópico 1, Cristo revelado na tipologia. Quais os diversos aspectos da vida e ministério de Jesus Cristo perfigurados no Antigo Testamento? Tópico 2, profecias da morte e ressurreição de Cristo. Quais as referências bíblicas que falam do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo? E hoje, no tópico 1, o plano de Deus para a encarnação de Cristo. Amados, o termo encarnação se refere àquele incompreensível evento histórico em que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Não surpreende que os anjos cantassem nos céus, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas, no capítulo 2, verso 14. Amados, isso aí, quando contemplaram ali o nascimento de Cristo Jesus. Amém? Vamos relembrar aqui. Então, após a entrada do pecado no mundo, apenas um sacrifício puro e perfeito poderia restaurar a paz à humanidade. Foi Deus, o Filho, que veio ao mundo para tornar oferta e sacrifício de paz. Talvez aqui possa surgir um questionamento. Em que momento Deus deu início ao seu plano para a encarnação de Cristo? Bom, nós sabemos que o propósito da encarnação foi o de proporcionar a redenção dos pecadores. Pois Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então, nós podemos concluir com certa lógica que o plano da encarnação entrou em ação logo após a queda de Adão e Eva. Amém? Então, observe, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? E também, em Apocalipse, ali, né, no capítulo 13, versículo 8, a parte B, Cristo é chamado o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Observe, amados. Pedro também, ele se refere à morte de Cristo como, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Né? Então, por isso, chegamos à conclusão de que o plano da encarnação foi elaborado já no passado eterno, tá? Quando nós vimos ali em Gênesis, no capítulo 1, né, aquela reunião, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Ali já dá a ideia desse passado eterno. Né? Mas ainda continua a questão. Qual a importância de tal conclusão? Okay? Então, ela significa que a encarnação não foi fruto da reflexão tardia da parte de Deus Pai. Ok? Então, a queda do homem não encontrou a Deus desprevenido e sem recursos para resgatá-lo. Ele, que tudo sabe antes mesmo que aconteça, já havia previsto um plano de amor, de redenção por meio de Cristo encarnado, antes da criação do mundo e da humanidade. Amém? Então, amados, Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança, capaz de desfrutar de comunhão com o Pai e compartilhar o poder e a glória dele. Amém? Queridos, observe, que investimento de recursos divinos, hein? Esse, da criação da humanidade na imagem de Deus. E quão trágico foi o fracasso do homem por ocasião
de um simples teste de sua fidelidade e de obediência ao Pai, né? Observe, no capítulo 2 da lição anterior, nós examinamos a queda de Adão e Eva e o significado do sacrifício de animais, né? Então, qual o significado? Era para expiar o pecado e para proporcionar uma roupagem de salvação à humanidade. Então, basta notar que Deus se recusa a aceitar o rompimento definitivo na sua mútua comunhão com o homem. Amém? Quanto aos seres humanos, a humanidade estava irremediavelmente perdida, sem possibilidade de restaurar a sua comunhão com o Pai, né? Então, observe, Deus, por seu amor e graça, tomou a iniciativa no caso, vindo em socorro do homem por meio de seu Filho. Este ato, amados, sublime, transcende o nosso entendimento. E esta graça é maior que o nosso pecado, ok? Então, a santidade de Deus tinha sido violada, e a sua absoluta justiça exigia o castigo do pecador. Aí mais uma questão, o que fazer? Bom, ou a punição seria sofrida pelos próprios homens pecadores, ou alguém se apresentaria como substituto para sofrer o castigo destinado à humanidade. Amém? Então, observe, o preço de tal expiação seria altíssimo, pois, segundo Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, a parte B diz, e sem derramamento de sangue, não há remissão, né? Então, o derramamento de sangue de animais foi uma medida provisória, uma sombra do sacrifício supremo a ser efetuado. Amém? E nós já vimos isso nas aulas passadas. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 5, nós podemos ver um retrospecto do planejamento feito por Deus no passado eterno, com relação ao papel a ser desempenhado por Jesus. Em Hebreus 10, versículo 5, diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quisestes, antes um corpo me formastes. Amém? Então, observe, amados, nós já examinamos algumas das profecias do Antigo Testamento referentes à encarnação divina de Jesus Cristo. Mas agora vamos ver essas profecias em uma sequência progressiva, para melhor compreendermos a maneira como Deus revelou os detalhes do seu magnífico plano. Devemos também notar que os judeus não conseguiram compreender bem a totalidade do plano da encarnação. Por isso, eles esperavam um líder político, chegando até a exigir a crucificação de Jesus por causa de blasfêmias supostamente por ele proferidas. Bem? Então, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A primeira referência ao Redentor vindouro se encontra, como nós já vimos no começo aqui, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Vamos resumir a história. E diz que o descendente da mulher, Cristo, iria ferir a cabeça da serpente, Satanás. Aqui está a primeira promessa da futura derrota de Satanás por um membro da raça humana. Amém? Esta é a única referência bíblica, amados, a um descendente de mulher, pois a descendência se vincula normalmente de pai a filho, pelo lado paterno, não pelo lado materno. Amém?
Então, evidentemente, Jesus Cristo realizou plenamente essa profecia, porque nasceu de mãe virgem e não teve pai humano. Amém? Gênesis, no capítulo 12, dá-se a entender que o Messias, ou o ungido, seria um descendente de Abraão. Então, a promessa foi, então, dada a Isaac, eliminando Ismael, filho da escrava. Depois, a Jacó, né? Eliminando o seu irmão Esaú. E depois foi dado a Judá, eliminando os outros 11 irmãos, melhor, 11 filhos de Jacó. Ok? E lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a mesma promessa é dada ao rei Davi. Ok? Então, amados, para nós encerrarmos, em Mateus, no capítulo 1, nos informa que José, padrasto de Jesus, era descendente de Davi. E Lucas nos mostra que a Virgem Maria também era descendente de Davi, ok? Então, nós temos duas descrições aí de descendência, né? E se você vai analisar, você às vezes pode achar que elas são diferentes, né? Mas verdadeiramente elas são, porque uma fala de José, né? E a outra fala da descendência de Maria. Amém? Mas qualquer dúvida nisso aí, depois a gente pode retornar, ok? Então, amados, observe. O que nós já vimos até agora? Nós vimos Isaías falando do magnífico reinado de Jesus, lá em Isaías, no capítulo 11, e do sofrimento do mesmo Messias por nossos pecados, lá em Isaías 53. Os judeus contemporâneos de Jesus alimentavam a expectativa apenas de um rei libertador, havendo esquecido as profecias acerca do sofrimento e o ministério espiritual desse mesmo rei. Amém? Então, observe. O objetivo, o plano de Deus para a encarnação, ou seja, de se fazer o Deus homem e o homem Deus, né? Que vai nos conduzir e nos direcionar ao reencontro com Deus Pai. Ok? Amém? Então, observa, mas na próxima aula, no capítulo 3, tópico 2, a preparação da encarnação. Vamos responder algumas questões. Quais os eventos que preparavam o caminho para a encarnação? E quais as principais referências bíblicas que provam que, no advento terrestre de Cristo, Deus se fez homem? Então, nós vamos continuar ainda falando. Ok? Então, que você possa usar esse material, né, para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual, mas não fique só com você, que você possa difundir com as outras pessoas, pregar o evangelho às outras pessoas. E cumprir o desígnio que o Senhor Jesus nos deixou aqui na Terra, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o objetivo dessas aulas, de nós estarmos preparados para ganharmos vida. Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta ali, né? E que Deus possa estar nos abençoando, nos capacitando, para que nós também possamos crescer em conhecimento e graça. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.